Hoje eu quero mostrar para você como fazer uma clusterização, uma classificação de um conjunto bem grande de dados. Eu vou fazer isso utilizando o novo modelo do ChatGPT, o O3, e de quebra eu vou mostrar para você um outro projeto que eu estou trabalhando que eu ainda não revelei. Fala pessoal, beleza? Rafael Quintanilha do Quant Brasil aqui, hoje trazendo para você um workflow utilizando inteligência artificial que eu achei bastante interessante e eu não vejo muitas pessoas falando por aí. Beleza? Pessoal, é muito comum nós utilizarmos a inteligência artificial para fazer uma análise semântica de um conteúdo. Os LLMs, eles têm esse superpoder. Eles conseguem entender a semântica do que está por trás de um texto, certo? Isso naturalmente torna essas ferramentas muito boas para se fazer um trabalho de classificação. Ou seja, eu recebo um conjunto de dados e eu quero classificar. Por exemplo, quero criar categorias, quero criar tags, enfim, quero agrupar itens semelhantes dessa lista que eu estou analisando. Então, é muito importante e muito legal a gente utilizar os modelos de AI para isso. Eles funcionam muito bem. Antigamente, você faria lá um K-means, uma classificação usando machine learning. E não estou dizendo que eu falei antigamente como se hoje em dia não se fizesse isso, né? Claro, você pode fazer, evidentemente. Mas com essas ferramentas de AI, você consegue fazê-las muito simplificadas. E eu vou mostrar para você um caso de uso muito interessante já já. Mas antes disso, você já sabe, se inscreve aqui no nosso canal, aqui a gente fala de engenharia de software, de inteligência artificial, de finanças quantitativas, tudo que envolve a criação de software, especialmente utilizando as novas ferramentas de AI, você vai ver aqui, então não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo, beleza? Então tá, pessoal. Qual é o projeto que eu andei trabalhando nesses últimos dias? Talvez você já tenha reparado, mas eu sou vascaíno. Ó, você consegue ver a caravela ali atrás, beleza? E, ok, vamos deixar o assunto para cá, não precisamos expandir mais nisso. E eu quero que você entenda aqui que o que eu vou falar... Ah, Rafael, pô, eu sou flamenguista, sou tricolor, sou palmeirense. Não interessa. O ponto aqui não é o futebol, tá? O ponto aqui é sempre mostrar ideias para que você consiga aplicar no seu dia a dia, beleza? Então, eu estou usando como objeto de estudo um site chamado NetVasco, que se você é vascaíno, você provavelmente conhece. Se você gosta de futebol, você talvez conheça também, que é um agregador de notícias do Vasco e, portanto, um excelente material para a gente fazer análises semânticas. E essa é a ideia aqui. Então vamos abstrair aqui se você gosta ou não de futebol, se você é vascaíno ou não, vamos entender aqui o que eu quero fazer com a AI, com a inteligência artificial, beleza? Olha só, esse aqui é o protótipo do que eu estou fazendo aqui. O nome não vai ser esse aqui foi só para começar. Mas eu quero te mostrar o seguinte: se eu entrar aqui no NetVasco, apareceu aqui uma propaganda, né? Eu não consigo aqui fechar, inclusive. Não sei nem como que eu faço para fechar. Se eu tentar, não dá, né? Dei um F5 aqui, aí é propaganda aqui, é propaganda aqui, propaganda em cima, embaixo. Aí eu quero ver, ó, tá rolando Vasco e Palmeiras nesse exato momento. Aí eu entro para ver o que é a notícia de futebol feminino. Aí depois a gente tem feminino, basquete. Eu quero ver Vasco e Palmeiras, entendeu? Ah, beleza. Poupados contra o Palmeiras, Coutinho e Verratti estão com 10 lugares. Essa aqui é a notícia que eu quero ler. Cliquei aqui, mais uma propaganda. Fechei, tá aqui, propaganda. Então, assim, tá ruim, né? O pessoal do NetVasco, assim, eu adoro o site, mas realmente tá praticamente impossível de você utilizar o NetVasco recentemente. Se você vier aqui no Beta NetVasco que eu tô criando, tá aqui, ó, mesma notícia, clicando aqui, aparecendo diretamente a mesma coisa com o link aqui para o artigo original lá do NetVasco. Então, eu estou trabalhando nesse projeto que é simplesmente a qualidade de vida, que eu não consigo mais utilizar o NetVasco, não consigo ver a notícia da forma como eu quero, da forma como ela está. Beleza? Eu vou falar mais desse projeto em particular, em como eu configurei ele em outro vídeo. Hoje eu quero falar especificamente desse workflow de tratamento de dados, beleza? De classificação. Por quê? Entrando aqui no site, você vê muita informação que às vezes não é relevante. Feminino, basquete, coisa de torcida, não é relevante. Eu quero ver a notícia do jogo, vamos botar assim. Para mim, pelo menos. Eu imagino que para outras pessoas seja relevante ver isso. Tem que ter mesmo, claro. Mas eu queria poder filtrar por aquilo que é relevante para mim naquele momento que eu quero pesquisar. E o NetVasco hoje não permite isso. Eu entrar aqui,
Eu não tenho, tá tudo misturado aqui no meio de todas as propagandas, né? Todas as propagandas, tudo misturado. Eu queria melhorar isso aqui no meu site que eu tô fazendo aqui, beleza? Então essa é mais ou menos a ideia. Espero que você tenha conseguido abstrair aqui o que eu quero fazer. Eu quero, sabendo que eu tenho aqui uma notícia, classificar se essa notícia é futebol, feminino, basquete, futebol de base, etc, etc, para que quando eu entre no site, eu consiga ir diretamente naquilo que eu quero. Beleza? Ah, e só um detalhe, tá, pessoal? Para vocês não acharem que eu estou roubando dados, o NetVasco, ele oferece um RSS feed. Então ele já tem aqui, ele mesmo, né, um feed que você pode vir aqui e pegar, né, as notícias que ele está dando, desde que você esteja dando os créditos, como vocês viram que eu estou dando aqui, sem problema. Eles mesmos já preveem isso aqui pelo RSS feed, beleza? Então sempre que você for fazer o scraping de um site, né, sempre fique atento se ele está provendo isso para você, claro, né? Então você pega aquela informação compilada e você apresenta no seu portal, por exemplo. E o fato que o NetVasco tem o RSS feed nos diz que eles estão ok com você fazendo isso, beleza? Então, importante mencionar isso aqui. Maravilha, pessoal. Então, o que eu tenho feito já faz um tempo que eu tenho coletado esses dados de forma automática. De novo, eu não vou mostrar hoje como eu estou fazendo isso, vou deixar isso para um outro vídeo. Mas se eu entrar aqui no banco de dados, você vai ver que eu estou aqui conectado e eu tenho aqui uma tabela chamada News, que eu posso dar um select asterisco, order by ID, desk, limit 3, sei lá, pronto. Aí vocês estão vendo a primeira notícia, tá aqui, Capitães de Vasco Palmeiras, vamos dar aqui para ver. Ó, de fato, ó, Capitães de Vasco Palmeiras é a primeira notícia, estou pegando, tá tudo aqui, beleza? Então eu estou com esses dados aqui no meu banco, ok? O que eu quero fazer agora? O que eu quero fazer é gerar esse dado, gerar um CSV com todas as informações. Se vocês repararem aqui na tabela News, o que eu tenho é o título e a descrição, que é o HTML ali que o próprio NetVasco oferece. Se a gente voltar aqui para o RSS Feed, basicamente eu estou pegando o que eles já me oferecem, tá vendo? Ele me tem o título e me tem a descrição. É basicamente isso que eu estou pegando. Pegando esse título, essa descrição, e a minha ideia é, passando esses dados, conseguir classificar. Eu quero classificar sobre o que aquela notícia diz respeito, beleza? Só que tem um problema. Eu não sei quais são as categorias. Eu não sei. Eu estou aqui num problema de classificação não supervisionada, né? Por quê? Porque eu não sei, eu não estou dizendo, classifica aqui entre grande e baixo. Eu não tenho essa classificação, ela não é supervisionada. Eu estou pegando uma maçaroca de dados e vamos até voltar aqui para o banco para a gente ver quantos eu tenho. Count asterisco from news. Eu tenho 4.216 notícias aqui no meu banco de dados. E eu não sei como que eu vou classificar elas. Eu tenho uma noção de que eu quero falar do time principal, do time feminino, do time de basquete, do time de base. Eu tenho uma noção, mas são 4.200 notícias. Eu posso estar perdendo alguma coisa. Então, qual que é a ideia, pessoal? Eu exportei esses dados que vivem no meu banco e gerei um CSV com eles, beleza? Então, abrindo rapidamente aqui, CSV é mais ou menos assim. Ele tem aqui a notícia e tem o texto que junta o título e a descrição das notícias, tá? Eu já gerei isso aqui um pouco antes do vídeo para ficar mais rápido aqui pra gente. Então eu já tenho esse CSV aqui com um monte de notícias. Agora eu preciso aglutinar, agrupar essas notícias de uma forma que seja semanticamente coesa, de modo que para cada notícia eu tenho uma categoria ali que restrinja ela. E aí eu fui lá no ChatGPT O3, tá? Que é o modelo mais avançado hoje em dia do ChatGPT, que inclusive consta com a feature de reasoning, ou seja, ele pensa no que ele vai fazer e ele é capaz também de executar código. Então isso aqui é muito importante. Por quê? Porque esse CSV aqui, ele é grande. Esse é um CSV de mais ou menos uns 6 megas. Quando eu coloquei ele aqui no Gemini, e eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha só, pessoal, eu fiz o upload do arquivo NewsCSV lá no Gemini e olha a quantidade de tokens que ele tem. Mais de 2 milhões. O Gemini é um dos que mais tem token disponível. Ele dá 1 milhão para você e esse CSV deu o dobro, né? Então deu mais do que o dobro de tokens. Então eu não consigo processar. Você tá vendo que eu tô até com o botão tá desabilitado. Eu não consigo. O token foi excedido. Isso não funciona simplesmente se você jogar numa ferramenta dessa. Mas como o O3 consegue
executar código, ele teve uma abordagem muito interessante que eu quero mostrar para vocês aqui. Então eu basicamente joguei o CSV, fiz o upload, como eu fiz aqui no Gemini, passei para ele a tabela, ó, a tabela tá assim, assim, e falei, eu quero colocar uma coluna de categoria que vai ser colocada via AI. Eu preciso que você analise esses dados e venha com as categorias para mim. Me proponha as categorias. Não vamos ser muito narrow, né? Eu não quero que você seja muito detalhista. Eu quero macro categorias, mais ou menos isso que eu quis dizer aqui, né? É muito importante ter uma categoria para o time principal, que é o time masculino, excluir juniores, excluir feminino, excluir basquete, etc. Porque essa é para uma audiência que é de brasileiros, né? Brasileiros torcedores, então a gente está buscando aqui essa audiência principal. Então eu falei para ele que eu queria que ele analisasse profundamente e agrupasse em major categories, em categorias maiores que vão ser utilizadas no site para filtrar e clusterizar, ou seja, agrupar aqueles vídeos. Simplesmente isso, pessoal. Eu escrevi de qualquer jeito, joguei o CSV e dei aqui o esquema da tabela para ele saber mais ou menos o que ele está olhando. E ele pensou bastante e ele veio de fato com as categorias. Eu vou mostrar para vocês as categorias e depois o processo aqui. Ele veio com 9 categorias aqui: profissional, mercado, gestão, torcida, história, base, feminino, outros esportes. Opa, não foi 9, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 categorias. Cada categoria ele deu mais ou menos o que ela vai abranger e me fez totalmente sentido, né? Então a categoria base, sub-20, 17, 15, copinha, feminino, time feminino, competições correspondentes, outros esportes, beach soccer, remo, futsal, basquete. E qual que é o legal aqui, gente? Porque vocês vejam que eu tinha na minha cabeça isso aqui do profissional, beleza? Eu sabia que eu queria isso, eu sabia que eu queria base, eu sabia que eu queria feminino, eu sabia que eu queria outros esportes. Mas olha só, essas categorias de história, torcida, gestão e mercado eu não tinha pensado. E de fato, ele conseguiu agrupar e entender que existia essas categorias naqueles posts. Inclusive, a de gestão ficou bastante grande, 16%. Funcionou muito bem de eu jogar o CSV e simplesmente pedir para ele agrupar para mim. Não precisei fazer k-means, não precisei rodar código Python, não precisei fazer regressão linear. Ele fez isso para mim aqui de uma forma bem rápida, demorou 1 minuto e 47 segundos. E aí o legal é que se a gente expandir aqui, a gente vai ver exatamente o que ele fez. Aí ele foi entendendo, né? E à medida que ele foi entendendo, ele foi rodando o código. Então ele rodou um Python, e aí ele começou a propor categorias que depois vocês vão notar que nem foram incluídas. Então, lesões, contratações, etc. Ele foi carregando e foi pensando, foi executando o código. E até que ele foi usando lá a inteligência dele, pegando keywords. Você vê que à medida que ele foi pegando as keywords, ele foi saindo com as categorias, foi pensando, foi refinando, foi vendo quantos itens a gente teria em cada categoria, até chegar nas categorias finais que estão aqui. Eu achei esse workflow aqui muito interessante, pessoal, porque isso seria algo que daria muito trabalho de fazer com uma clusterização propriamente dita. E aqui, rapidamente, a gente conseguiu fazer. Então, a primeira parte do projeto foi essa aqui. Era efetivamente saber quais categorias eu queria usar. Eu não sabia quais. Eu usei a AI, usei o O3, não precisei programar, embora ele tenha programado por mim, para gerar a lista de categorias que, de fato, eu ia usar. A partir daí vem a segunda etapa, que é efetivamente classificar uma notícia em uma dessas categorias. Eu já mostrei aqui no canal, no vídeo, onde eu fiz a análise de vídeos do YouTube, lá do canal do Sexto Round, extraindo e classificando como utilizar a API do Google para fazer esse tipo de classificação. Por que eu uso a API do Google? Porque ela é de graça. Ela é muito boa e ela é de graça. Beleza? Então, simplesmente por isso. E hoje eu queria mostrar para vocês como fazer isso também, só que usando a API TypeScript do Google. Eu fiz naquele dia, naquele outro vídeo, usando a API Python. Aqui eu quero fazer utilizando a API TypeScript, beleza? Se você vier, inclusive, aqui no AI Studio do Google e clicar aqui para pegar o API Code, você vai ver que você pode selecionar aqui a linguagem. Então, tem Python, TypeScript, AppScript e API REST normal. Naquele vídeo a gente usou o Python,
Hoje eu quero usar o TypeScript com vocês. Daí daqui, pessoal, não tem muito mistério. Eu fui aqui no repositório da biblioteca do Google responsável por fazer a AI generativa, a SDK para o TypeScript. Peguei a documentação, fui dizendo para o ChatGPT. Então eu falei para ele. Só que quando eu fiz aqui, quando ele retornou, ele tinha pensado em fazer a classificação baseada numa regex, né, em você identificar palavras. Eu acho isso fraco, né? Porque, claro, você pode ter a palavra SAF, mas você não quer falar de gestão, você quer falar de outra coisa, sei lá. Pode ser. Então, ele tinha sugerido essa forma que eu achei fraco, mas eu falei, não, eu quero fazer com análise semântica. E aí falei, vamos usar a biblioteca do Google Gemini e simplesmente coloquei para ele aqui a página do repositório GitHub. Ele foi lá, pensou, desenvolveu um código. Tá? E aí daqui, pessoal, eu fui refinando. Daí a importância de você entender o que você está fazendo. Né? Vocês já me viram falar de vibe coding, coisa aqui nesse canal. Eu sempre bato na tecla, você tem que entender o que você está fazendo. Então, se eu só jogasse isso aqui, copiasse e colasse, ia dar errado. Eu não ia fazer da forma correta. Porque ele queria que ele passou as categorias num prompt, sem mais nada. Isso pode funcionar, mas não vai ser a melhor forma. Por quê? Porque lá no Google você tem o Structured Output. Você consegue falar, eu quero que o meu retorno seja exatamente dessa forma, desse JSON, por exemplo. Já vou mostrar para você como isso funciona na prática. Eu identifiquei que ele não tinha usado Structured Outputs aqui, pedi para ele fazer. Ele foi lá e identificou realmente, não preciso fazer um regex hack. Mudou. E eu fiquei com uma dúvida lá, porque ele colocou o enum dentro aqui do esquema, eu achei que não era. Então eu falei, é isso mesmo, tem certeza? Mandei aqui um código para ele, ele falou, é aqui mesmo, beleza. Tava teoricamente funcionando. Porém, se você vier aqui no AI Studio, você vai ver que no código ele usa esse Generate Content Stream, que é para você gerar em chunks, né? O que facilita você trabalhar de forma assíncrona. Então eu pedi para ele fazer aqui também, dei o exemplo do código e ele foi lá e ajeitou bonitinho. Eu notei, no entanto, que apesar de ele ter as categorias, eu não tinha como instruir necessariamente a AI como classificar. Claro, a AI tinha as categorias, ela pode até ser inteligente, mas quando a gente chegou com a categoria, a gente teve uma razão por trás, que era justamente essa tabelinha que ele criou aqui. O profissional é tudo sobre o time masculino principal. Outros esportes vai incluir basquete, beach soccer. Eu simplesmente tirei um print daquela tabela e falei para ele, me inclui isso aqui no código também. Eu quero que o prompt diga o que cada categoria representa, para na hora que a AI for fazer a classificação, ela ter uma ajuda para classificar de acordo com como nós pensamos inicialmente. E aí ele terminou e fez esse prompt aqui. Profissional, tudo que ele tinha colocado antes, e o prompt ficou: você é um classificador de notícias, tá aqui o guia das categorias, use exatamente nesse formato, e colocou o título e a descrição. E dessa forma a gente tinha o prompt montado. Beleza? Então, pessoal, isso aqui foi só para dizer com vocês como eu montei essa estrutura. Agora é hora da gente ver o código na prática. O que eu precisei fazer? Além de instalar as bibliotecas que ele já tinha me falado, coloquei aqui no .env a minha API Key do Gemini. É só você vir aqui no AI Studio e você consegue gerar aqui no Settings e tudo mais. Você vai lá e gera a sua API. Tá? A API é privada, não coloque isso, não mostre para ninguém, não coloque no repositório. E eu fiz uma modificação que eu queria mostrar para vocês. As primeiras versões, quando eu rodei, eu percebi que ele andou errando um pouquinho. Eu falei, cara, como que ele errou? Eu não tenho como debugar. Então é sempre bom você colocar, quando você está lidando com uma análise semântica, coloca um campo reason, que nesse campo a própria AI vai te dizer por que ela escolheu uma determinada categoria e não outra. Então você consegue, através daquele reason da própria AI, tunar ela se for necessário, porque agora você sabe por que ela escolheu. E aí você tem uma informação a mais para trabalhar. Então essa é uma dica muito importante quando você vai fazer qualquer tipo de classificação com LLMs. Então defini aqui um projeto TypeScript, está aqui as categorias, como a gente viu ali no ChatGPT. E daqui, pessoal, é um código normal. A gente cria um objeto config que vai ter um esquema do tipo objeto, que vai retornar a categoria e o reason, com a diferença de que a categoria vai ser do tipo string e ela tem esse enum, ou seja, essas categorias possíveis.
Então, na hora que o Gemini for classificar, ele sabe, a partir do momento que eu passo esse response schema, ele sabe que ele só pode escolher um valor dentre aquelas categorias. Tanto a categoria quanto o reason são propriedades obrigatórias, ou seja, ele precisa me retornar as duas necessariamente. Aqui o guide que nós vimos ali em cima e o prompt montado, beleza? Esse plimit foi o próprio O3 que gerou isso. Isso é para poder trabalhar de forma concorrente, né? Para poder fazer a análise de mais de um ao mesmo tempo, embora você tenha que tomar muito cuidado quando você vai fazer isso com a AI, para você não ter um rate limit, principalmente lá no Gemini, beleza? Então aqui, pessoal, ó, prompt montado, você é um classificador de notícias, você tem esse guia e o JSON é nesse formato. Então, estamos dizendo que o JSON é nesse formato aqui, estamos passando o enum e o response schema, ou seja, a aderência da AI ao nosso formato vai ser 100%. E o código que ele já manda para você, generate content string, de novo. Tá aqui, ó. Se você vier e abrir no próprio AI Studio, ele já te dá isso aqui. Então já está metade do caminho. Eu só precisei mudar o meme type com o que eu queria e fazer o resto depois, colocar o meu prompt, etc. E o código que vai carregar o CSV, eu botei aqui um slice, só pegar as 5 primeiras linhas para a gente não trabalhar naquelas 4.000 linhas e gastar tudo aqui no vídeo. E quando terminar, ele vai salvar nesse arquivo aqui, news with cat. Então, vamos rodar esse código agora, beleza? Então, eu estou rodando aqui no PNPM, eu estou usando o PNPM como o Workspace Manager nesse projeto, é o TypeScript, então eu preciso rodar assim, o PNPM TSX, para ele saber que ele está compilando o JavaScript, e passar aqui o scripts /classify. Nesse próprio script, eu já assumo que vai ter um news CSV aqui, ó, onde eu estou executando. Então, eu estou executando nesse diretório, tem um news.csv aqui, ele já assume que existe, vou executar, aí você está vendo, ele está processando as linhas, e olha só, apesar ele ter processado as linhas, pegou a linha 1, depois a 2, a 3, a 4 e a 5, ele só processou as 5 porque eu dei aquele slice para a gente ficar compacto aqui no vídeo, ele classificou em ordem diferente, ou seja, cada uma delas foi feita no seu próprio momento, então isso foi feito de forma assíncrona, o que acelerou bastante. Olha só, 5 segundos para executar o script aqui. Então, na média aqui, 1 segundo por linha, para a gente classificar, ler uma notícia e classificar ela. Uma velocidade bem interessante, considerando que a gente precisou fazer lá uma análise com a AI do Google remotamente, etc. Então, bem tranquilo de fazer aqui. E feito, pessoal. Ó, ele rodou aqui o News with Cat. Tá salvo aqui, vamos fazer o seguinte, vamos abrir esse arquivo e olha lá, o texto e o que nós temos aqui do lado, a categoria e a reason. Vamos ver se faz sentido? Vê a escalação do Urubu para o jogo contra o Vasco. Categoria profissional, era o futebol profissional. A notícia aborda a escalação de um jogo envolvendo o time profissional do Vasco. Depois, basquete, assista Vasco São Paulo pela NBB. Como que ele classificou? Opa, outros esportes. Beleza. Como que eu sei? Ah, a notícia trata de uma partida de basquete do Vasco pela NBB. Show, reasoning certinho. Assista Vasco Urubu pela Globoplay. Profissional, beleza. Qual foi o outro? Basquete, confira o quinteto inicial. Outros esportes, beleza. Vasco posta fotos de torcedoras do lado de fora do Maracanã. Como que ele classificou? Torcida. Ótimo, beleza, é isso. Quero que vocês entendam como foi fácil criar um classificador envolvendo categorias que eu não conhecia de antemão. Eu não sabia quais categorias eu ia usar. Rodei de graça usando o Gemini, com metade do código feito ali pelo O3 e o resto completado no cursor. Um código bem tranquilo, onde a maior parte do trabalho aqui é você pensar no prompt adequado e carregar aqui o CSV e salvar. Eu quero, na parte 2 desse vídeo, fazer isso aqui na prática agora lá no sistema, né? Estou aqui no BeraNet Vasco, né? Eu vou trocar o projeto, não vai ter esse nome, o pessoal do NetVasco não ficar chateado comigo. Isso aqui está numa fase de prototipação. O que eu quero colocar com vocês numa segunda fase? Vamos, de fato, em vez de fazer essa análise no CSV e editar a categoria no CSV, vamos colocar essa categoria lá no nosso banco de dados. Então a gente vai colocar uma coluna category. Vamos rodar o script para a gente salvar no banco. Eu vou mostrar para vocês como isso está sendo feito e aí a gente vai colocar esse filtro aqui na interface. Quando estiver pronto, esse projetinho vai estar
praticamente pronto para eu colocar aí. Se você for vascaíno como eu, meus pêsames e quem sabe essa ferramenta não vai te ajudar também. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. De novo, a ideia aqui é mostrar como utilizar as ferramentas de tecnologia para o seu dia a dia. Tô com um problema, cara, tem um site que está insuportável, eu não consigo, é só propaganda, só propaganda. Desenvolva o seu. Hoje, com as ferramentas de IA, a gente consegue fazer isso de forma muito fácil. Ah, Rafael, mas eu não sei como eu vou classificar, eu não sei, eu preciso pensar e analisar todo. Baixa os dados, salva, joga no ChatGPT, pede para ele classificar para você, fez sentido? Itera, e vai lá e implementa. Então, eu gosto de vir aqui no canal mostrar para vocês workflows, pessoal. Formas de você usar a tecnologia para resolver e melhorar a sua vida. Então, se você gosta desse formato, não deixe de se inscrever aqui no canal, não deixe de curtir esse vídeo, de comentar. Se você tem alguma sugestão, se faria diferente, me deixa saber aqui nos comentários. Como sempre, agradeço a todos a audiência e até a próxima.